O Património em Movimento é um programa desenvolvido pelo Gabinete de Arqueologia e Património Histórico do município de Barcelos, que visa a promoção e a divulgação do património arqueológico, histórico e imaterial do concelho através de experiências únicas. Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos desta vez a uma aula magistral que nós recebemos no dia 1 de Abril. Não é mentira, não, foi verdade. Realmente trata-se disto do património em movimento. Ou seja, o Museu da Olaria pois convidou-nos durante 10 sessões pois visitar um pouco a riqueza patrimonial que nós temos no nosso concelho e, concretamente, na nossa cidade. E foi precisamente, meus amigos, que a doutora Sandra, do Museu da Olaria, pois nos recebeu no salão gótico da Câmara Municipal de Barcelos, nos falou logo ali da importância do edifício de onde estávamos, juntamente com a matriz que estava à nossa frente e o Pelourinho, para nos falar dos 3 poderes que ali exerciam durante a Idade Média e se complementavam para gerir a nossa cidade. Referia-se concretamente ao poder legislativo, ao poder religioso, ao poder judicial. Bom, dali levou-nos até ao Largo do Apoio, que é um sítio belíssimo da nossa cidade e que representava na Idade Média pois um lugar importantíssimo, porque era um cruzamento de 4 grandes ruas, como ela própria nos vai dizer. Antes de chegar ao Largo do Apoio, ainda nos falou um pouco sobre o antigo hospital que existiu ali na Câmara Municipal e, concretamente, também fez uma referência ao nicho que se encontra na parede. Nós estamos no Largo do Apoio, aqui era a Rua dos Açores e aqui era a Rua dos Mercadores. Eu não vou falar da rua toda, senão não tenho aqui, porque são estas que é o eixo que nos interessa, para passarmos à paragem seguinte. A Rua dos Açougues. A Rua dos Açougues não são mais do que os talhantes, a Rua dos Talhantes, aqueles que matavam os animais, cortavam animais, vendiam a carne e, portanto, o cheiro ficava todo ali. Ou seja, temos que perceber porque é que isto estava organizado, não é? Também o cheiro da carne estava todo para aquele lado. A Rua dos Mercadores, como o nome indica, era aí que se comercializava todos os produtos essenciais para quem passava. Continuamos a falar de uma rua de passagem, continuamos a falar de uma rua importante, certo? O Largo do Apoio tem o seu chafariz. Este chafariz é do início do século XVII e tem muita importância porque nós hoje abrimos as torneiras e sai água em casa, não é? Mas a água tem que estar a algum lado. Portanto, este é um bom ponto de concentração. Podíamos falar da arquitetura toda deste largo, que é muito bonita, a Casa dos Carmona, que tinha uma arcaria similar àquela que nós tivemos na sala gótica. Portanto, está a entender que o Largo do Apoio também tinha arcaria coberta, como encontramos em algumas cidades, não é? Portanto, elas são abertas, mas as pessoas podem se ir refugiando. E não se esqueçam também que aqui se comercializavam produtos. Portanto, estamos no centro onde se movimentavam, à época, muitas pessoas, e, portanto, é um centro diferente daqui. Já perceberam que aquela praça do Largo do Apoio são sítios diferentes, mas que se complementavam com esta antiga rua, Santa Maria. Só um pormenor, antes de seguirmos então para a Capela de São Francisco. Ao fundo da Rua dos Açores, para aqueles que são de cá, provavelmente, quem gostam de... Eu não vou dizer boa comida, que já estou a fazer publicidade ao restaurante, isto começa a ser mal. Restaurante Casa dos Arcos.
era a antiga casa da família Costa Chaves. Bom, Costa Chaves era uma família que no século XVI já habitava a terra, tinha algum poder económico, e uma das senhoras desta família, a Inês Anos da Costa, manda instituir uma capela dedicada a São Francisco, porque ela era devota de São Francisco. Bom, meus amigos, depois desta breve explicação, pois chegamos à famosa Capela São Francisco, uma capela belíssima, que eu reconheço que era totalmente desconhecida para mim. Eu tinha passado várias vezes e tinha admirado o pórtico, mas nunca tinha entrado nesta capela. E realmente é uma capela bela, mas está num estado de composição pois muito grande, ou seja, há aqui muita coisa para restaurar. E foi precisamente depois de uma explicação que vamos ouvir da doutora Sandra sobre esta capela, que está de certa forma ligada à família que vivia naquilo que hoje é o restaurante dos Arcos, e também esteve ligada, como ela vai dizer, ao aparecimento milagroso da cruz em Barcelos, Santa Cruz em Barcelos. Também ouvimos da boca do Dr. Pedro Ferreira, que é o juiz da Confraria da Irmandade do Senhor da Cruz de Barcelos, dizer que é com muita satisfação que a Irmandade depois adquiriu este imóvel e tudo fará para que dentro de 2 ou 3 anos esteja completamente restaurado. Pois fiquei muito contente com esta notícia e espero que isso aconteça. Esta é então aquela capela que a Inês Anos da Costa mandou instituir em 1509. Ora, eu ainda não fiz esta relação, mas por acaso era uma relação que queria, que acho que merece uma reflexão que mais tarde tem a ver com o facto do milagre, do primeiro milagre da Santa Cruz. Sabem o que é isso, não sabem? Não. O milagre da aparição da Santa Cruz. Primeiro, nunca ouviram falar. Mas já ouviram falar da Festa das Cruzes? Já. É por isso que nós festejamos a Festa das Cruzes. É porque se dá um milagre do aparecimento de uma cruz em 1504. E que, curiosamente, esse milagre é registado por um escrivão que era o Diogo da Costa. Por sua vez, era sobrinho da senhora que mandou instituir esta capela. Eu não sei se ela ficou com receio que o Senhor da Cruz lhe tirasse o protagonismo, mas decidiu mandar construir uma capelinha e instituiu um morgado, ou seja, instituiu um vínculo, não é um morgado, desculpem, instituiu um vínculo que ele teria que tomar, ele e os seus descendentes teriam que tomar conta, no fundo, da Capela de São Francisco. A Capela de São Francisco é curiosa em muitos aspectos. Esta história da senhora em 1509 e esta construção que tem um pórtico mais antigo e que há aqui uma discussão muito bonita entre historiadores sobre se o pórtico veio da matriz de Barcelos, se seria a porta lateral ou se seria a porta do Hospital de Santa Maria. Há aqui esta discussão clara em termos históricos. Eu não vou meter isto, até ter documentos que costumo dizer valem todas as propostas. O que é certo e verdade é que o portal é ligeiramente anterior à data da instituição. Portanto, ele veio de algum lado. Para além disso, nesta fachada é curioso, a Pedra de Armas está aqui, é a mesma família da tal casa que eu vos falei há pouco, que ele está instalado na história da Casa dos Arcos, portanto, dos Costas Chaves. Costas, está deste lado, o símbolo, as chaves voltadas ao contrário estão na Pedra de Armas. Há uma inscrição gótica que o Felgueiras Gaio traduz como que esta capela
é dedicada à memória de Fernão Ames e para cemitério dos seus descendentes. Ele descreve alguma coisa assim desta natureza. Portanto, nós vamos ter o privilégio, e agora eu vou deixar que seja alguém que tem neste momento a propriedade da Capela de São Francisco, o Dr. Pedro Ferreira. Esta imagem fantástica que aqui está e que ficou tão célebre que todos os que viram o azulejo que está lá fora, dedicado a São Cristóvão, foi lá colocado depois de se terem demolido as casas que estavam anexas à igreja, à capela, desculpem-me, ficavam a pensar, e há quem ainda pense, que a capela é dedicada a São Cristóvão. A evocação não é São Cristóvão, é São Francisco, mas o São Cristóvão vem para aqui desde muito cedo, porque precisamente os boleiros levavam a imagem, e há notícias disso, levavam a imagem na procissão do corpo de Deus. Ora, ela ficava aqui, toda a gente sabe, o São Cristóvão é protetor dos viajantes e estamos numa das artérias principais da Vila Medieval. Portanto, ele protegia quem passava. E, no fundo, São Cristóvão também foi a grande imagem desta capela, que na realidade teve sempre a evocação de São Francisco. Bom, a reputação. Bom dia a todos. Antes da reputação, gostaria de referir porque é que isto foi doado à Irmandade e em que moldes é que foi doado. Isto fazia parte, era a casa que está aqui ao lado. Se repararem, tem uma porta, também tem um acesso para o púlpito, em cima tem outra porta que está vedada agora com um tijolo. Isto era a mesma casa, ou seja, a casa e a capela eram o mesmo. Quando a família Sá Carneiro, os descendentes, conseguiram automatizar e acabaram por dividir a habitação de capela, naturalmente que entenderam que a capela em si já não tinha capacidade para ter rendimento e nessa medida parecia eu que acabei por convencer a família a doar, uma vez que nós nos comprometemos a abrir, a restaurar e a abrir a capela ao público e mantê-la aberta todos os dias. Portanto, há aqui algumas obrigações para a Irmandade que nós vamos ter que perpetuar ao longo dos anos, ao longo dos séculos. A família já era a capela em si já era de 18 descendentes, portanto eram 18 herdeiros, portanto não foi fácil consegui-los a todos, porque muitos já moram em Macau, Alemanha, França, Itália, portanto demorou bastante tempo, mas conseguimos em abril do ano passado fazer a escritura desta capela. Bom, depois desta visita, pois encaminhámo-nos para visitar outra capelinha que também faz parte da confraria do Senhor Bom Jesus da Cruz. Refiro-me concretamente à capela de São Bento da Buraquinha. Foi-nos dada uma breve explicação sobre a história desta capela e ficámos com uma certa curiosidade, pois porque ainda não sabemos bem o topónimo, portanto, de onde é que vem o São Bento da Buraquinha. Bom, esperemos que alguém nos possa depois explicar esta curiosidade. Bom, desta capelinha passamos pela frente da capela de São José, só para verificar que na fachada principal se encontra na parte superior do portal, pois uma estátua de Santa Maria Madalena. Isto para dizer que realmente é uma capela também muito antiga, que ficava já um pouco fora da cidade medieval, mas que possivelmente tenha sido uma capela dedicada a Santa Maria Madalena. Isto é o estilo Dom João V, que se distingue pelas conchas torcidas. A capela é posterior, por isso este edifício começa a ser construído basicamente a licença 1742, a capela já é de 1760 e nós assumimos que o portão seja posterior. E normalmente a casa é destacada pelo seu movimento entre a fachada principal, que é original, a parte mais antiga, a capela e o portão.
Ela foi começada então a construir em meados do século XVIII. O meu avô dizia sempre que aquela, no fundo, se repararem, há ali uma torção na cornija, e há duas versões, uma é já ter sido o terremoto de 1755, outra ter sido um raio que tenha caído diretamente sobre isso. O edifício inicialmente não tinha a profundidade toda, foi sendo construído, não é? Há uma primeira fase que constrói esta fachada, ou a parte de entrada que nós vamos ver, e as salas da frente. A casa tinha um pátio que depois abria diretamente para o jardim e que depois foi fechado atrás, tem depois uma loja. Nós agora estamos a recuperar o jardim, depois se calhar num dia mais viçoso, quando ele estiver também mais viçoso, fazermos a visita. Era também uma coisa que acho que valia a pena visitar os jardins de Barcelos. Sim, senhor. Por isso, 3 fases. Isto começa a ser construído com um senhor que é meu sétimo avô, que é tabelião e escrivão da Puridade. E estava-se aqui a falar de Barcelos, da Casa de Bragança. No fundo, Barcelos, nos inícios do século XV, atrai por força da Casa de Bragança, embora os duques de Bragança, antes de mais, têm o título mais antigo de Portugal, que é serem condes de Barcelos, não é? Isso é muito mais importante que serem duques de Bragança. Fizeram o passo, fizeram de Guimarães, praticamente não residiram em nenhum, não sei se não gostavam do clima, residiram em Chaves, não é? E depois foram para Vila Viçosa, não é? Mas quase todas as famílias que depois fazem aqui casas, os Costa Chaves, os Pinheiros, isso tudo, vêm servir a Casa de Bragança. Um antepassado deste lado, não diretamente daqui, que é aquela casa que está junto ao continente dali de São Pedro, era da mulher da segunda geração daqui, e ele, o primeiro vem para ser secretário, muito bem. O segundo tinha um cargo muito mais interessante, que era o trinchante-mor do Duque de Bragança. Era quem trinchava, acho que tratava dos aprovisionamentos, não é? Por isso já era alguém ligado à culinária e ao vinho. Era o chefe. Era o chefe. Era o que tratava da logística alimentar do Duque. Mas uma coisa que é engraçada é que as famílias ficaram cá. O Duque passeava, sai daqui, mas basicamente mesmo famílias de espanhóis, que vocês veem muitos e alentejanos, os alentejanos. Nós passamos ali ao lado a casa dos Cogominhos, que foi demolida, ao lado do que dizem que é a casa do Condestável, onde ele nunca lá deve ter posto os pés, mas pronto. Está a valorizar o valor de venda da casa, e os lobos ligados aos e depois todos os Mendanhas, Arriscados, são famílias que vêm da Galiza, não é? Vem tudo do lado. Pronto, estes aqui é uma família Matos que vem também nessa altura, mas aposta sempre no cavalo errado, e em 1640 eram iberistas. Já queriam a União Europeia, já queriam isto tudo muito mais, com outras economias de escala. E o que aconteceu foi que perderam mais ou menos tudo que tinham, e passado umas gerações, este senhor, um tal Manuel de Matos, é escrivão e tabelião da Puridade, já se implicava algum grau de literacia e põe os filhos a estudar. E nós vamos ver a cara de pelo menos um deles, todos, um filho estudou Direito, outro Direito Canónico, e teve 2 filhas abadesas também. E é o filho que, ao vir, nós entretanto podemos entrar, não está a chover muito, que constrói a capela, e o grande motivo é, ele vai com o acordo ao Brasil, na altura é desembargador das viúvas e órfãos em Salvador, Bahia, e tem que fazer várias viagens, e numa dessas viagens apanha uma tormenta ao regressar. O susto deve ter sido pequenino, porque ele prometeu à Santana que lhe fazia uma senhora. A capela tem a evocação de Santana, vê-se mal, infelizmente não é o original da A20,
mas tem a mesma composição. Que é engraçado que nós temos a Santana, enfim, com uma composição semelhante, com a Nossa Senhora sentada no colo da Santana, e o São Joaquim está ali um bocadinho escurecido, mas sempre está ali ao lado. A capela não terá sido terminada, mais uma vez a apostar no cavalo errado. Já tinha falado primeiro, antes de fazer a casa, sermos iberistas, ou seja, pró Filipe, um lado da família, e depois, durante o período das guerras liberais, aqui o dono da casa era miguelista, não é? Era miguelista. O que é que aconteceu? Terá ficado incompleta, não tem talha. Esta figura que eu sempre causou alguns arrepios, que é a Nossa Senhora da Boa Morte em cera, não é? Já aparece referenciada como sendo finais do século XVIII. Daqui a única, este Santo António não era daqui, é de outra capela que nós tínhamos na freguesia das Carvalhas. Pronto. As capelas das casas, durante muito tempo, como vocês viram, nós fomos visitar duas que não estavam encostadas às casas. Até o início do século XVIII seria mais ou menos essa a regra. Porquê? Porque para se instituir, para se construir uma capela, era preciso uma autorização, e a capela não era para o uso da família, era para o uso da comunidade. Por isso, as portas laterais que se abriam era tipo a Marquise do Cristiano Ronaldo, ilegais, não é? Ou seja, não se podiam fazer, mas toda a gente acabava por fazer. Aqui há uma questão interessante do ponto de vista arquitetónico, que foi o truque que eles usaram, é que estão a ver que tem o púlpito, se andarem para trás vão ver o coro, a capela realmente tem um pé direito bastante elevado. Sim. E como é que se fazia o acesso? O acesso faz-se dentro da própria parede, depois podem espreitar aqui a escadaria, sempre que eu descia, ou nos vídeos também, crianças, vinha bem preocupado, não caiam pelas escadas abaixo, que não são propriamente as escadas mais simpáticas para se cair, não é? Mas foram exatamente cavadas na fachada exterior da casa para depois permitir exatamente o acesso à capela, não é? Se as capelas, o próprio dono, se quisesse que desse a volta e que se molhasse, não é? Claro que, como bons portugueses, acabavam sempre por abrir a porta lateral, e o que era norma era a família assistir no coro. Ainda tivemos a oportunidade de entrar no átrio da casa e subir ao salão principal, onde ele deu uma breve explicação sobre a história dos antepassados desta magnífica casa. Um dia rico, onde conhecemos um pouco melhor o nosso património, e este vídeo, meus amigos, serve um pouco para vos levar esta riqueza que nós recebemos em primeira pessoa, esta aula magnífica, aula viva, que nós assistimos e que eu, através deste vídeo, procuro que também os barcelenses que não puderam estar connosco, pois tenham a possibilidade de poder também ouvir algumas das explicações que nós próprios ouvimos. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. Se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a falar destas riquezas patrimoniais que nós, felizmente, temos no nosso concelho, na nossa cidade. Até lá, fiquem bem, um abraço.